ponta de rua. 1. Gibi pensa que me ganha, mas está muito enganado. Hoje ele vai saber do que é capaz o filho de João de Zu. Dessa vez eu trouxe o meu peão de miolo de goiabeira, vermelho da cor do sangue que certa vez arrancaram do meu nariz, durante uma briga por causa de pipa. A ponteira é de aço, um prego que achei numa construção abandonada. A fieira tive que arrancar de um saco de açúcar lá do armazém de seu Jurandir. Desde então, sinto o gosto do mascavo na ponta dos dedos, antes de soltá-lo na roda. Ele gira como se o impulso que lhe dei nunca fosse acabar. As faixas em preto, vermelho e branco, que desenhei em sua madeira, agora se mostram ainda mais bonitas. Aos olhos dos presentes, ele desfila toda a sua beleza, desafiando os outros peões que são atirados em sua direção, e um por um caem fora do círculo demarcado por um risco no chão de terra batida. Meu peão está sereno e reina, como aqueles homens de barba e coroa que vi certo dia em um livro. Gibi está impressionado. Meu peão resistiu a todos os ataques até agora e repeliu um a um os agressores. Falta ser lançado apenas o velho peão de caraibeira, que traz consigo as marcas de inúmeras batalhas, todas vencidas. Cada adversário que tentou arrancá-lo da roda deixou em seu corpo os golpes das ponteiras, mas nunca conseguiram. O peão de Gibi reinou absoluto, assim como o sorriso desafiador de seu dono. O maioral se coloca na ponta dos pés, ergue o braço e solta a fera de madeira, armada com uma ponta de ferro. Acerta o meu peão na laçadeira. Mais um arremesso perfeito do campeão. Meu peão bambeia, mas não o suficiente para cair, enquanto que o oponente perde o equilíbrio e sai da roda. Há um clima de euforia entre os presentes, mas não dá para comemorar. Para que saia vencedor, é necessário que o peão continue dentro do círculo. Ou haverá um empate, segundo as regras. Enquanto olhamos o último peão girar, não percebemos que mais pessoas estão chegando para ver quem se sagra vencedor. Gibi está na minha frente, do outro lado do círculo, incrédulo, a cada rodopio de meu peão, que após tremer por causa do estupendo golpe que levou, se estabiliza novamente. Agora, se aproxima da linha e pode a qualquer momento me fazer perder. São os últimos giros. Ele está parado no ar. Tudo depende de para qual lado ele vai cair. E não cai. Ali a terra é mais fofa, e de tanto girar no mesmo lugar, enfiou a ponteira no chão e está lá. Recolho o meu peão triunfante para ir até o armazém de seu Jurandir. Segundo o costume da ponta de rua, Gibi agora me deve uma cajuína. 2. As botas em vermelho sangue, assim como seu dono, já esperam o barbatão entrar no jiqui, a 10 braças do matadouro. Eis que o couro que foi mantido cru, em vida já trajou um grande mestiço, que vagou por baixios e serrotes, quando um vaqueiro o trouxe certo dia até ali, para que encontrasse o seu destino na ponta afiada de um chuncho. Quem calça de tragédia os seus pés, ainda não bebeu e nem o fará, antes que seja consumado o destino de mais um filho das caatingas. Sorver
Uma dose apenas já seria um sacrilégio contra aquela vida, e isso lhe traria sérias consequências. O espírito do marroeiro o perseguiria em sonhos e depois no outro mundo. Privar-se do álcool antes da passagem ajudaria a apaziguar o morto e evitar pesadelos. Baixinho e atarracado, o homem do chuncho é quase que todo braços, sendo o rádio e a una desproporcionais em relação ao húmero. Nunca conseguiria ser um grande vaqueiro, com aquelas pernas curtas, mas amava estar junto ao gado. Restou-lhe apenas uma alternativa, e ele não hesitou em aceitá-la. E hoje, quando sobe no jiqui e se posiciona para chunchar um animal, seus braços longos e finos são de imenso proveito. Enquanto aguarda ser chamado ao curral, ostenta na cintura, como que a um raríssimo amuleto, seu temível chuncho. Um agulhão de ferro com a ponta afiada e rubra, tingida por anos de incumbência. Carrega-o em uma bainha de couro, ricamente ornada, e somente o arrancará dali no momento em que o usará para romper o véu de uma existência. Dá azar mostrar o chuncho, e seria um desrespeito com as centenas de vidas que encontraram a morte no instrumento com o qual ele ganha a vida. Mas agora, tudo o que faz é desenhar na areia em frente de uma bodega na ponta de rua. Traça uma linha reta, que faz às vezes de horizonte. Depois algumas nuvens e, no imaginário céu, um touro voante. Há oportunidades em que ele o monta, saltando de uma serra a outra naquela fantástica cavalgadura. Supera os acidentados boqueirões e voa na direção de uma dalva bonita, que sempre nasce no momento em que ele mata. A vítima é levada para o jequi, mas não pode encará-la. Sabe que também isto lhe está vedado. Caso o fizesse, tremeria no momento da oblação e perderia a áurea de imolador que até ali ostentara. Ouve o seu nome e parte. Mas antes, apaga o desenho com as botas. Não deseja que os outros saibam que homens como ele também sonham. 3. Quando a ponta de seus pés toca o imperceptível arame, suspenda a respiração do público que se apinha nas tábuas que estão a poucos metros do picadeiro. O chão argiloso da ponta de rua recebeu as estacas do circo, como a terra acolhe as boas sementes e, dali, nunca sairiam caso fosse respeitada a sua vontade. Ao primeiro movimento da equilibrista, em sua incrível jornada sobre o arame, toda a armação se contrai e parece que vai ao chão a qualquer momento. Indiferente ao perigo e crente de que a única coisa que a mantém lá em cima é o transe de sua plateia, ela continua. Ao contrário de seus colegas de trabalho, a exatidão de seus movimentos não foi adquirida por meio de treino e repetição. Isso é comum a atletas e artistas. Ela participava do mundo dos que sonham. Seu corpo, que em nada lembra os esquálidos bustos das bailarinas, é semelhante ao das parteiras, das quebradeiras de milho e das tripeiras. Ele é cheio de vida.
Enquanto caminha, fixa vez em quando a mirada em sua audiência. Conhece-a melhor do que o arame sob o qual habilmente desfila. Classifica a humanidade segundo os olhares que recebe. As crianças a olham querendo ser, caminhar com ela e por ela. Os adultos querem ter, usufruir de seu corpo. E enquanto aos idosos, estes apenas a contemplam. Vê o final da travessia e diminui a velocidade de seus movimentos. Sua malha tecida com a lã da paineira branca reflete o luar e o brilho das retinas da assistência. Nem o ranger das estacas do picadeiro, ameaçando trazer o universo ao chão, lhe arranca do alumbramento, durante o qual nem mesmo respira. Caso se detivesse neste ponto, ela os mataria sufocados. Houve ocasiões em que hesitou, mas compelida por uma indulgência que o gênero humano desconhece, pôs-se a caminhar. Firma o pé na plataforma de madeira e vira-se para a plateia. Atônitos, um a um colocam-se de pé e aplaudem efusivamente. De volta ao solo, lugar por excelência dos mortais, vai até os presentes e escuta os mais diversos comentários. Por um instante, acreditei não mais estar vivo. Ao que ela responde é que naquele exato momento sonhávamos. 4. Herdou aquele dom de sua mãe, que aprendeu com a avó, que por sua vez cultivou na família a tradição que veio do outro lado do mar. Fato é que geração de mães negras trouxeram a este mundo centenas, quem sabe, milhares de almas sem cor. E ela não sabia o porquê de, naquela tarde, duvidar de sua função. Trago-os à luz do dia. Mas o que significa isso? Acaso não será sob essa mesma luz que a inocente vida se tornará um flagelo para as demais? Quantos assassinos, ladrões e canalhas as minhas antepassadas não acolheram em seus braços? Os fazendeiros que marcaram nossos corpos e os padres que condenaram os nossos espíritos, acaso não vieram ao mundo por meio dessa arte? Não seria melhor ter deixado eles nas barrigas de suas mães? Selou a égua rodada, com a qual alcançava os lugares mais remotos do sertão. Partindo sempre da ponta de rua, a parteira adentrava por estradas e veredas, e havia taperas nas quais só conseguia chegar a pé, levando consigo a bacia de zinco e todo um arsenal de remédios caseiros, além de utensílios relacionados ao seu ofício, tendo por companhia o árido sol do estio ou a viçosa chuva das trovoadas. A montaria já a esperava no terreiro, ruminando algum trapo de algodão, e ela, como que emperrada na frente da casa, não sabia qual decisão tomar. Era sua obrigação desembaraçar os caminhos da vida, em seus primeiros momentos, mas o que resultava disso não lhe agradava. Quer saber? Hoje não irei. Disse em voz alta para que a égua escutasse. Entrou na casa e deu de cara com 3 gerações de parteiras. Na foto, sua avó estava no centro, sua mãe do lado direito e ela onde lhe coube. Sentada em um tamborete frente à mesa, tirou as esporas, depois as botas, virou a garrafa de cachaça num copo de alumínio e tomou-a de um só gole. Lá no alto, o quadro permanecia ameaçador e a censurava por aquela abrupta desistência pela vida. Com os olhos ainda em chamas, foi até o fogão de lenha
e deparou-se outra vez com a realidade. Sem os ganhos de sua labuta, não havia como sobreviver. O fato é que, em alguns casos, recebia como pagamento uma galinha, uma marrã ou um cabrito. Então ela sabia que mais cedo ou mais tarde haveria de voltar ao trabalho, seja para honrar suas antepassadas ou impelida por seu estômago. Saindo pela cozinha, foi até a casa de uma amiga e pediu que avisasse a família da grávida que ela não iria. Tirou os arreios da arrudada, deu-lhe de beber e a soltou na caatinga. Voltou para casa e olhou cheia de coragem para o quadro. A mãe e a avó já não pareciam zangadas com ela. Ao contrário, a olhavam com uma genuína alegria, talvez a mesma que esboçaram quando a trouxeram à vida. 5. Sim, eu lia mãos, como todas as mulheres do meu povo. Lia porque não leio mais. Já não tenho as vistas boas e o tato apurado de antigamente. Mas devo me orgulhar de um único acerto em toda a minha longa e errante profissão. Aquilo foi há muitos anos. Íamos de um lugar a outro com carroças, burros e homens. Foi bem antes das máquinas caça-níqueis darem mais dinheiro que a roleta e o 37. Não havia aposentadorias, e os mais velhos ou eram acolhidos pelos filhos, ou conseguiam algum beco no qual podiam exigir a piedade dos cristãos. As viagens eram longas e as estadias curtas, devido ao nosso modo de vida e como isso impactava os costumes locais. A maioria dos homens desses arruados nunca tinham visto mulheres utilizando adornos e usando perfume. Lógico que não demorava para sofrermos a ira das esposas desses seres que pareciam ter pulado algumas etapas da evolução natural e terem chegado ao nosso século com o mesmo odor dos primatas. Foi na ponta de rua, um arrabalde com não mais de 12 casas, que um oficial de justiça veio dizer que tínhamos 24 horas para levantar acampamento e desaparecermos dali. Naquele mesmo dia, um homem entrou na tenda e sentou-se na minha frente. Tratava-se de um matador de aluguel. Eu conhecia esse tipo de gente. Eles traziam medo nos olhos e o peso das mortes em seus ombros. Talvez devido a isso, eram bastante corcundas, mesmo sendo tão pequenos. Aquele era um dos menores. Apesar do tamborete não ser dos mais altos, vi que ao sentar, os pés ficaram suspensos. Como já falei em algum momento, eu lia mãos, mesmo as que nunca haviam sido lavadas, ou que, devido aos calos, não possuíam nenhuma linha visível. Mesmo assim, eu as lia. Depois que o cliente deixava minha barraca, lavava minhas mãos com bastante sabão e depois as mergulhava no álcool. Eu podia ter conhecimentos sobre o futuro, mas quando se trata de germes e bactérias, é melhor confiar em água e sabão. O facínora colocou as duas mãos sobre a mesa, mas eu só precisava de uma. Ao abrir a esquerda, mostrou-me o maço de notas. Quando revelou a direita, exigiu que eu a lesse. Mas nem precisava falar. O conteúdo da primeira mão já deixava explícito o que precisava ser feito. Vi de quase tudo naquela mão.
cortes de faca peixeira, manchas de pólvora e até as digitais de alguma vítima que ela teria esmagado. Menos a sorte, o futuro ou algo do gênero. O sicário não os possuía. Com certeza, não havia dúvidas. A outra mão continuava aberta. Os gaúchos já estavam esparramados na mesa, e antes que eles fossem recolhidos, eu deveria dar um veredito. Ao ouvir que tinha um corpo fechado, o cabra entregou o dinheiro e partiu satisfeito. Feliz por receber tão insólito cliente e continuar viva, baixei a lona, que servia como porta de minha tenda, e fui dormir. Sonhei com os gaúchos correndo em seus cavalos, e por mais que os tentasse alcançar, não conseguia. Por fim eles sumiram nos infinitos campos, e acordei assustada. Todos já estavam de pé. Arrumavam as tralhas para que partissem antes do amanhecer. Eu recolhi umas mudas de roupa que secavam sobre o lajeiro, quando vi que 2 homens que entravam na rua traziam um corpo em uma rede. Perguntei de quem se tratava, ao que me responderam: este foi o maior cangaceiro da ribeira, mas hoje morreu engasgado com um caroço de umbu. Vi que era o jagunço do qual havia lido a sorte no dia anterior, e descobri que, até mesmo aqueles que possuem o corpo fechado, ainda estão à mercê dos acasos da existência. 6. Ele tendo feito ou não um pacto com o demo para vencer a cantoria, eu tenho o Padre Cícero. Que bobagem! Isso não tem lógica nenhuma. Quem é o santo do juazeiro diante do capiroto? O cão pode nem vir se quiser. É só enviar um dos seus camaradas. Então, só o meu padrinho não vai dar conta. Preciso invocar algo mais poderoso. Quem sabe os anjos? Mas anjo nunca me trouxe confiança. Não vejo daqueles gordinhos cheios de doçura enfrentando um bicho com rabo e chifres. Fazer cantoria em bodega na ponta de rua só dá nessas coisas mesmo. Um cantador endiabrado e o povo sem dinheiro. Sem contar os bêbados e os moleques. Agorinha Gibi chutou uma bola e ela passou zunindo no meu pé do vidro. Se acerta, eu ia me encontrar com São Gonçalo mais cedo. Isso! O santo pode me ajudar. O patrono dos violeiros. Ao menos lá no sul. Mas aqueles repentistas nem deveriam ser chamados assim. Só cantam balaio e moda de paróquia. Oxe! Se o santo for tão forte quanto o improviso deles, não dá nem para a garapa. E lá vem ele, esse tempo todo enrolando só para afinar a viola. Bonita ela, toda adornada. Lembra aquelas de reisado. Esse cabra deve ser da mata, para andar tão enfeitado assim. Parece até o Zé Pilintra. Eita peste, deve ser ele mesmo. Olha o tamanho das unhas da mão esquerda. Misericórdia! O peste é canhoto. E o som da viola é bonito. Parece aqueles negócios que a gente escuta na difusora. E esse andamento? Digno de um Zé da noite. Agora eu me lasco. Ele soltou a primeira glosa e que glosa! Eita boba! Tudo dentro da rima. E só utilizou as raras. Vamos, minha viola, ajude-me a ganhar mais esta feira. O cabra é bom, sim. Sendo desse mundo ou não, eu nunca enfrentei outro igual. O dinheiro que botaram no chapéu dá para sustentar a família por um mês. Isso sem lúdico. Só o grosso mesmo. Feijão, farinha e tripa de boi. Mas se tu, violinha, não abrir a minha cachola para eu responder à altura esse sujeito, fica tudo perdido.
Podiam usar uns versos de balai, né? Mas aí o danado ia notar. Cantador assim conhece quando o outro está embrulhando. O aboboincado usou todas as cordas de sua viola prateada. E eu nem sabia que isso era necessário. Sempre cantei tocando apenas em 3 ou 4. O povo já está impaciente e não sai nada. Travou tudo aqui por dentro. O bexiguento me preparou uma deixa que, se eu não saio dela, eu me arrebento todo. Euclides, existe mesmo esta palavra? Só pode ser o tinhoso em carne e osso para fazer isso comigo. Euclides, Heronides, isso! Não adianta. Como eu vou enfiar Heronides nessa grosa se o tema da cestilha é matemática? O único Heronides que eu conheço, coitado, é carvoeiro. Já sei o que eu vou fazer. Com João de Zu não se brinca. Após foi Jurandir. João de Zu se viu tão apertado na minha bodega que, no meio da peleja, parou de cantar e rezou um credo. Mas por que, Pedro? Ele deve ter pensado que o violeiro era o Satanás. E o outro cantador sumiu ao ouvir a oração? Nada. Onde já se viu o capeta batendo viola? Vai saber. E se fosse um dia abateu? Verdade. Nisso eu não tinha pensado. 7. Enterrei esse negócio aí para ver se ninguém roubava. E desde então, só tem me dado dor de cabeça. Sem falar no trabalho que me deu para acumular toda essa riqueza. Tive que fazer coisas que até o mais corajoso dos homens tremeria só de imaginar. Mas o que fiz está feito, e agora devo me livrar do meu castigo, de uma vez por todas. Como? Revelando o lugar onde enterrei a botija para o meio de um sonho. Daí eu estar esperando que João do Zu pegue no sono. Os sonhadores reclamam que eu não dou a localização exata do tesouro. Mas o que eles querem? Que junto ao sonho eu traga um mapa com longitude, latitude e um X indicando o lugar do tesouro? Isso faz mais de 200 anos. Como é que eu vou me lembrar? O vilarejo, nesse tempo, se restringia ao entorno da capela. Como iria prever que a vila cresceria ao ponto de entrar na caatinga? Agora meu dinheiro está debaixo de uma dessas taperas. E tomara que não tenham cavado uma fossa no lugar onde eu enterrei. Não acredito que tenha sido castigado a vagar por essas terras só por causa disso. Uma das primeiras coisas que estão na Bíblia é: crescei e multiplicai-vos, o que de certa forma inclui, além de uma ruma de filhos, os bens materiais. Além do mais, todas as moedas de ouro que estão por aí, eu ganhei com o suor do meu rosto. Não pense que caçar, adestrar e treinar selvagens era tarefa para qualquer um. E depois, dava uma canseira danada levar todos eles para o litoral e vendê-los nas plantações de cana-de-açúcar. Deus não castigaria um cristão por atos praticados contra aqueles que nem mesmo acreditavam nele. Deve ser por causa de outra coisa. Talvez por adultério. Acho que não. Essa terra não tinha braços para domá-la. Tudo o que busquei foi deixar a maior descendência possível. Pouco antes do vigário me dar a extrema-unção, eu tinha algo como 30 ou 40 filhos, algumas concubinas, fora as amantes. Esse meu afã por mulheres me colocou em boas enrascadas. Sim, tive que mandar açoitar algumas delas e outras foram desterradas. Mas esses pequenos desvios foram perdoados com a doação do terreno para a capela. Aliás, sua pedra fundamental está sobre o meu túmulo, para que nunca se esqueçam
de seu amado benfeitor. Terá sido porque fiz alguns defuntos durante minha passagem pela vida? Duvido muito. Nenhum dos potentados rurais que eu conheci fez a sua fortuna sem que para isso semeasse a morte nessas caatingas. E até agora não me encontrei com nenhum deles por aqui. E se cabe ao morto uma qualidade, que seja a franqueza. E cá entre nós, quem nunca cochichou nos ouvidos de seu jagunço favorito? Leve essa gravata para fulano. E depois foi ao enterro da vítima prestar condolências à sua família? Dizem que todo sangue derramado clama por justiça. Que seja. Mas, se a justiça é cega, por que não seria ela também surda? João, quem fala? Sou o benfeitor da ponta de rua. E o que deseja? Vim lhe indicar o lugar onde você pode encontrar algo raro. E de valor inestimável. Diga-me, por favor. Há anos que busco a poesia e não a encontro. 8. Jurei que só te deixaria quando meus braços não tivessem mais forças para puxar o teu fole e meus dedos ficassem indiferentes ao teclado. E justamente neste instante, sinto a dificuldade em realizar as mais simples passagens. E tantos os baixos, quanto os registros, parecem não responder à minha vontade. Estarás mais pesada hoje? Também cansada de uma existência de andanças, noites em claro e sem aplausos? Nem ouso te convidar a tocar uma escadaria. Mas não é lícito parar justamente agora, no meio de um shot do velho Lua, quando o povo da ponta de rua se animou e um casalzinho que está paquerando, movido por tua música, entrou na dança. Ainda és casamenteira, minha velha, de um jeito que até Santo Antônio tem ciúmes de você. A zabumba e o triângulo sempre nos acompanham. O belo dueto que fazem disfarça um pouco os nossos defeitos. Tu ainda carregas as feridas de outras batalhas, como na época em que éramos moços, e para salvar a minha vida, tomastes uma punhalada. O concerto foi bem feito, mas a tua voz jamais foi a mesma. Agora cantas como um sofreu engaiolado. Para dizer que nunca lhe traí, teve a vez que fiquei balançado por um teclado eletrônico. Disseram-me que todos os instrumentos estavam ali dentro. Todos. Isso incluía também você. Gastei o dinheiro de nosso trabalho e comprei aquela novidade. Aprendi a tocar com a facilidade com que um bêbado faz percussão na mesa de um bar. Sim, aquele instrumento possuía mesmo toda a música do mundo, mas lhe faltava a alma. Já tivemos grandes sonhos. Eu e você tocando na capital, em salões cheios e fazendo apresentações na TV. Sonhos, velha companheira. A realidade nos reservou festas de padroeiro, comícios e até enterros, onde executamos a única música que aprendi de Chopin. Sim, houve casamentos, batizados e vaquejadas. A poeira das festas de gado nos fazia um grande mal. Danificava suas válvulas e me doía no peito, como o coice de uma arruá. Amiga, você consegue nos ouvir? Parece que não estamos tocando. Ouço apenas os outros instrumentos e o burburinho dos dançarinos. Braços continuem, mãos não parem. Voltamos. Eles pensaram que foi uma pausa intencional. Pegamos alguns compassos adiante e tudo vai ficar bem.
Mas é melhor que toquemos algo que não exija tanto de meus músculos e de suas peças, pois ambos, não podem ser repostos. a cabroeira para de dançar e o dono da festa vem em nossa direção. Isso não é coisa que se toca no aniversário. Nada respondo. Ele não vai nos calar. Devemos prosseguir. O músico é senhor de sua arte. Não deve mudá-la só porque o público não gostou. Mesmo que nos expulsem. Nos expulsaram. A zabumba e o triângulo ficaram. Dizem que não tem nada a ver conosco. Não importa. Mesmo no meio da rua, ainda sou um sanfoneiro. É ao ar livre que se toca e se escuta melhor. Ouvindo mais claramente agora, recordo esta canção de algum lugar. Meu Deus, é a marcha fúnebre. 9. Por quê? Se você tem medo até da sombra da cruz e treme ao nome de Cristo, então o que você fará quando o próprio Cristo vier a ti? Cipriano de Antioquia. Pedro de Doura tinha acabado de sentar no tronco de jatobá, que estava na frente de sua bodega. Olhou o sol das almas sumindo por trás da Serra dos Negros, clareando com seus raios as catacumbas do cemitério. Capelinhas erguidas sobre pedras e ossos, pintadas com cal virgem e que, ao refletirem aquela última luz do dia, traziam a expressão fantasmagórica. Tinha visto a Mãe do Ouro inúmeras vezes por ali. Ficou prestando atenção nas primeiras estrelas que surgiam. O bode preto já estava ao seu lado. E assim como ele, olhava para o além. O animal de pelo reluzente costumava chegar àquelas horas e, quando os fregueses iam embora, era quem fazia companhia a Pedro até ele chegar em casa. Aquela bodega era a última construção antes do território dos mortos. Era também onde as pessoas se reuniam para beber o defunto na volta dos sepultamentos e contar as aventuras dos recém-falecidos. E ninguém sabia há quanto tempo ela estava ali. Pedro de Doura deveria ser o quarto ou quinto dono. Diziam que pertencia ao tempo em que a ponta de rua era apenas mato, e todo o cachaceiro que se prezava tinha que, ao menos uma vez na vida, beber uma pinga naquele lugar. O sol por fim escapuliu serra dentro, e as catacumbas foram se apagando uma por uma, tendo seu branco aos poucos transformado em um cinza escuro, para então passar a um breu impenetrável. Pedro de Doura e o bode continuavam com os olhos fixos no horizonte, à espera da Mãe do Ouro. No entanto, o que surgiu foi o vulto de um homem de andar apressado. Àquela distância, era impossível distinguir quem seria, mas o bodegueiro conhecia cada um dos seus fregueses somente pelo caminhar, e não demorou para descobrir de quem se tratava. Tanto que, ainda com uma distância de 100 braças, ele já gritou: Ei, Francisco, tá correndo bicho? O conhecido se aproxima e pega na mão de Pedro de Doura. Nem fale isso, homem. Vinha com medo da peste. Passar uma hora dessas na frente do cemitério não é bom, não. Ainda bem que vi tu por aqui e apressei o passo. E aí, como vai? Vou bem.
Já fechou, já? Não. O que tu quer? Uma fininha. Oxe, é pra agora. Pode entrar. Ambos deixam o bode na calçada e entram na bodega. É pequena, abafada, e mesmo passando na mão de tantos donos, nunca sofreu uma reforma. Por trás do balcão de madeira existem prateleiras, cobertas de teia de aranha, que sobem até o teto, e nelas várias gerações da boa cachaça pernambucana. A guariba, a nordestina, a sem-açúcar, a alvorada. E aí, vai o que hoje? Uma camarão. Pura? Sim. Pedro de Doura tira uma meota da prateleira e acende a luz para ver a quantidade de cachaça que bota no copo americano. Francisco estala a língua. A caminhada foi longa e dali até a sua casa, do outro lado da vila, ainda falta muito. Coça os bolsos, acha um mico-leão todo amassado e o coloca sobre o balcão. O que é isso? Tô pagando. Deixa pra lá. Tô sem troco. Depois tu paga. O bode vai até a porta, olha para a dose de camarão com os olhos compridos. Francisco tempera a goela. Do jeito que está encostado no balcão, vira a dose de uma só vez. Os olhos faiscam, acendem como que uma luz lá no fundo. Eita, Pedro! Quem gostava de camarão era o Adalto. Gostava mesmo. A lembrança do freguês mais ilustre da bodega pega Francisco em cheio. Adalto, véi doido. Ali era cabra desmantelado. Pense. Rapaz, Adalto era um peste, não era? Era. Tinha medo de nada não. Era no soco, na faca, na bala. Não abria pra nada. Gostava da mulher casada que só ele. Bicho era raparigueiro mesmo. Uma vez Vadinho de Souza pegou ele com Neide, descarregou o revólver e não pegou uma bala no danado. Tinha o corpo fechado. Conversa. Lembra da facada que ele tomou aqui no carnaval? Lembro. E aí, o que tu acha? Alguém escapa de uma 12 polegadas enfiada na costela mindinha? Não. Tá vendo? Verdade. Tu falando aí, eu me lembrei da vez que os soldados foram prender ele lá no matadouro. O bicho estava lá dentro, trabalhando na matança. Pois os samangos rodaram e só viram os boi. Ele se envoltava. Tá doido? Verdade. Rapaz, é por isso que não tinha quem fizesse ele sentar num batente de porta. Tô te falando. Nem entrava em água nas sextas-feiras. Viu? Isso é conversa mole de Pedro. Oxe. Sendo verdade, ele ainda estaria por aqui, de boa. Mas o peste do Adalto sumiu. Ninguém vê ele há muito tempo. Mas eu não acredito não. Por quê? Faz quanto tempo que Adalto sumiu? 2, 3 anos. Acho que mataram ele e jogaram pros urubu comer. Tá envoltado por aí. Por tanto tempo. Por que não? Quem faz essas coisas e quebra os preceitos fica até 7 sextas-feiras santa envoltado. Deus é maior. Verdade, mas abaixo dele existe muita coisa. Francisco traça o sinal da cruz 3 vezes. Vai até a calçada e se despede do bodegueiro. Pedro de Doura passa a chave na velha porta e se dirige ao bode preto. Vamos, Adalto, amanhã tem mais. 10. Ele comeu língua de boi por 10 anos, doutor. Dona Anunciada tentava dar explicações sobre o estado de espírito do neto que ruminava um tufo de capim em barba de bode na porta da casa. O doutor Rodrigues encarava as declarações da velha como se fossem anedotas sertanejas.
O fato era que o rapaz apresentava todos os comportamentos de um bovino, inclusive as vocalizações características da espécie. Quando pensou isso? Isso o que, doutor? Isso dele agir como um boi? A velha arrastou o tamborete para mais perto do cubano. Lhe disseram que era estrangeiro. Um negro forte e alto. Coisa estranha para a dona Anunciada. Um doutor negro. Era o primeiro que via. Um doutor preto? Não falta mais nada. Exclamava ao vê-lo. Era mais estranho do que o menino que pensava que era um boi. Gente assim que virava bicho, Dona Anunciada já tinha visto aos montes. Viu lobisomem, mula sem cabeça. Agora, doutor preto era o primeiro. Doutor, esse menino nunca foi normal, não. Sempre gostou de fazer coisas diferentes. Era um tal de ler que não teve quem o proibisse. Até a Bíblia ele leu, toda completa, de cima a baixo. Na idade de 12 para 13 anos, os meninos já estão correndo atrás de moça. Bola, cachaça, e ele era esse negócio de estudar que dava até medo. O cubano saboreava cada palavra de Dona Anunciada, como se fosse o eco das histórias perdidas no tempo. Atuava no sertão há 1 ano e 3 meses, e apesar de ser um clínico geral, já havia atendido as mais diversas emergências. E como era o único médico a dezenas de quilômetros, exercia todas as áreas da medicina sem nunca ser aborrecido. Foi a obstetra, cirurgião, cardiologista, tudo mesmo. Morava na ponta de rua, de onde percorria quase que diariamente os sítios da região. La senhora já levou a algum médico? Que médico, doutor? De média aqui só tem o senhor. Olha, essa velha que o senhor está vendo aqui teve 7 filhos em casa. Nunca foi preciso ir em casa de saúde, não, viu? E o mal desse menino aí, Deus que me perdoe, doutor. Foi coisa butada. Doutor Rodrigues consultava no postinho de saúde, mas também atendia as populações rurais. E foi em uma dessas visitas que conheceu o menino boi. No começo, era só um boato que ouviu, ao qual não deu muita atenção. Mas, como o sítio onde o rapaz vivia com a sua avó não era muito distante do lugarejo, decidiu visitá-los com a desculpa de que Dona Anunciada precisava de um acompanhamento médico. Uma grande mentira, porque a própria fazia questão de falar que tinha uma saúde de ferro. Ela morava com o neto em um pedaço de terra no pé de um serrote. Todos os seus filhos tinham ido para algum lugar, inclusive a mãe do menino. Ela teve a criança na adolescência e, por ser moça solteira, ficou mal vista, deixando o filho com a mãe e nunca mais voltou. Era a terceira vez que o Dr. Rodrigues visitava a Dona Anunciada e seu neto. Receitou algum remédio de pressão para a velha e um calmante para o rapaz. Remédios estes que eram trazidos pelo médico e que, logo após a sua saída, eram jogados para as galinhas. Esses bichinhos espertos que a tudo devoram não perdiam tempo e comiam os comprimidos como se fossem milho. Como assim, coça butada? A Anunciada achava engraçada a fala do médico, que articulava cada sílaba com muito cuidado, no desejo de ser entendido. Ela, de voz grave e ligeira, não diminuía em nada o ritmo de sua fala, e até gostava quando o médico pedia que ela repetisse o que havia dito mais de uma vez. Oxe! O senhor não sabe o que é coisa butada? Não, não sei. Coisa butada é feitiço. Foi a avó dele, a mãe do desgraçado que desonrou minha filha, que fez esse trabalho. Era para ela, mas como ela foi embora, o negócio caiu para cima do menino. E lo que a senhora vai ser? Olha, se ele não melhorar, eu já tenho uma coisa aqui na minha cabeça, ó. Lo que é isso? Outra vez que o senhor passar aqui, o senhor vai ver. Doutor Rodrigues continuou a sua missão por aquelas terras,
que, de tão verdes, lhe doíam nos olhos. Havia tantos pássaros cantando que mal dava para escutar os passos de suas botinas de couro no solo molhado. Antes de ter o seu contato encerrado, mudou de município diversas vezes. E quando o governo federal determinou a partida de todos os médicos estrangeiros do Brasil, só teve tempo mesmo de juntar suas coisas e ir embora. Deram-lhe 3 dias para deixar o país. E enquanto não achava um jeito de chegar à capital, decidiu se despedir de seus amigos e também dos pacientes. Lembrou-se de Dona Anunciada e seu neto e pegou a vereda em direção à casa da velha agricultora. Ao longe, assim que avistou o rancho, escutou-a gritando como se estivesse a lidar com animais. Era tempo de preparar a terra para o plantio, e grande foi o seu espanto ao ver o neto de Dona Anunciada, atrelado à canga e puxando o arado, com a destreza e a força de um autêntico boi. 11. Fátima tinha 2 dentes de ouro. Coisa fina, segundo diziam. Aqueles dentes eram de 18 quilates. Ouro extraído por ele mesmo em um garimpo no Pará. Além dos dentes, carregava outras marcas em seu corpo, dos tempos de garimpeiro. Uma delas era a cicatriz de uma facada que lhe cortou a barriga, e a outra era o rasgo de um tiro que perfurou o pescoço. Jurava que tinha uma bala alojada no pescoço, mas a escoliose que possuía era fruto do trabalho, pesado e de sua extensidade. O nome pouco usual era devido a uma promessa feita por sua mãe, a santa padroeira do lugar. Ela só não contava que o que viria a nascer era um menino. Mas promessa com santo forte não pode ser quebrada. E mesmo Fátima sendo nome de mulher, o Sambuda acabou sendo batizado como José de Fátima, com a exigência materna de que atenderia sempre pelo segundo nome. Mas aquilo foi no tempo em que santos e homens eram irmãos. Agora ele passava meia hora para mastigar um mísero naco de torresmo. Com o tempo, ele se tornou uma atrativa a mais na bodega de Pedro de Doura, que já contava diariamente com a presença do reluzente bode preto. Além de suas histórias, nas quais pouca ou nenhuma pessoa acreditava, tinha aqueles dentes a brigar com o torresmo. Aquilo dava para acompanhar uma embolada carreirão, de tão perfeita que era a rítmica do ouro em contato com o torresmo. Era quando, encostado ao balcão da bodega, depois de algumas doses de camarão preto, vez por outra, ele falava. Esse porco desceu da arca junto com Noé. Eita couro duro da peste! Fátima era alto e um dia havia sido forte. Época em que seus dentes cortavam até o cabelouro mais encruado. Antes das dragas, antes das máquinas, braços longos como aqueles tinham revirado as terras desse Brasil afora em busca de fortuna. Mas, apesar de sua condição atual, ele garantia que tinha sido rico e importante. Que a mãe do ouro lhe presenteou em sonho com um veio colossal do minério valioso e que, ao acordar, teve somente o trabalho de ir ao local determinado por ela e recolher as pepitas. Tinha saído até na televisão, como o garimpeiro que gastou alguns milhões de cruzeiros em uma única semana. Um dia Pedro de Doura lhe perguntou: Mas Fátima, por que você não guardou ao menos um pouco? Para quê? As pepitas estavam lá.
o ouro em cima da terra. Era só voltar depois e pegar mais. O bodegueiro falou aquilo não por ter pena da miséria em que vivia Fátima. Disse porque o infeliz lhe devia uma pequena fortuna em pinga e torresmo. O mesmo que o velho demorava para mastigar e que, mesmo assim, engolia quase que inteiro. Só para você saber, eu saí até na televisão e no jornal. Acho que ainda tem a reportagem guardada. E Pedro de Doura, revoltado por saber que nunca receberia sua dívida, ia virar os torresmos num tacho enferrujado nos fundos da bodega. Era quando pensava: e se alguém arrancasse os dentes deste velho? Afinal, eles são de ouro. Deve ter algum valor. E de lá ouvia Fátima gritar: Pedro, mais torresmo! Foi um choque para todos na ponta de rua quando Fátima apareceu com a boca mais murcha do que do costume. Todo mundo sabia que tinha alguma coisa errada. Primeiro, porque ele não sorriu. Segundo, não pediu torresmo, só uma camarão preto. Ninguém teve coragem de perguntar, mas quando ele abriu a boca para engolir a pinga, os dentes de ouro de fato não estavam mais lá. Foi como se Fátima tivesse morrido. Aqueles dentes eram sua vida, testemunhas de um passado glorioso e que agora do nada desapareceram. Eles que viram a riqueza, mesmo que momentânea e fugaz. Os dentes de ouro estavam com Fátima quando ele fechou a maior boate de Belém por 3 noites. Quando ele comprou um carro zero sem nem saber dirigir e fretou um avião sem plano de voo. Coube ao bodegueiro perguntar o que todos desejavam saber. Fátima, o que aconteceu com seus dentes? O velho ergueu os olhos como quem estivesse prestes a fazer uma declaração solene. Havia uma jovialidade repentina naqueles ombros eretos e o queixo erguido. De um instante para outro, era como se ele tivesse recuperado meio século de vida. Aquilo foi tão repentino que interrompeu até mesmo o jogo de 3-7, quando ele puxou Pedro de Doura pela gola da camisa, trazendo-o para junto de si, para dizer em suas barbas: Foi ela, meu amigo. Ela quem? A mãe do ouro. Ninguém sabia do que o velho estava falando. Fátima era capaz dessas coisas. Transportar-se décadas no tempo e milhares de quilômetros no espaço entre uma bicada de camarão e outra. Ainda segurando o bodegueiro pelas goelas, continuou: Como assim? Você não sabe quem é a mãe do ouro? Ela guarda os veios de ouro e só indica o lugar certo para seus escolhidos. Conseguindo safar-se das mãos do velho e mantendo uma distância segura em relação a ele, do outro lado do balcão, o bodegueiro passava as mãos no pescoço, verificando a formação ou não de hematomas. Sim, mas o que ela tem a ver com a perda de seus dentes? O que tem a ver? Você parece que é bobo, Pedro. Faz uns 30 anos que não deixa oferenda em nenhuma mata. E como devia de ser, a mãe do ouro veio buscar o que por direito é seu. 12. O cineasta mostrava-se animado. Era a primeira vez que pisava naquele fim de mundo e se via como em um set de filmagens de Glauber Rocha. Aquilo seria magnífico. Pensava em gravar um filme onde gabaritasse tudo o que exigia a crítica e de causar inveja aos amantes de Holt e de René.
Ele rodou os sertões em busca de um novo Fabião das Queimadas ou de um cego Aderaldo. Mas a pós-modernidade não produzia cantadores assim. Então, se contentou com João de Zu, um repentista decadente que ele imaginava ser capaz de qualquer coisa para, enfim, conseguir o estrelato. Por isso foi parar naquela vila, depois de horas sacolejando em uma 4x4 e bebendo água com cabeça de prego, de parada em parada. O nome do filme já estava escolhido e registrado: Ponta de Rua. Mas cadê o seu homem? João de Zu acordou com o estômago embrulhado. Sua mulher cozinhou a cabeça de porco sem jogar fora o zinabre, e agora a sua natureza estava péssima. Ia até o armazém do Jurandir. Tinha um figurão da capital lhe esperando. Disseram que era um sujeito que fazia filmes, um artista, como lhe asseguraram. E que ninguém sabia o motivo, tinha botado na cabeça que aquele era um bom lugar para se rodar uma fita. Como diabos alguém imagina uma besteira dessas? Pensava o poeta, enquanto seguia para o armazém. Todo mundo sabe que há ruas assim por tudo que é lugar. Que diferença faz rodar um filme aqui ou ali? Eles podem construir aquele negócio lá, o cenário. Bota uma rua de casas, uma capela e pronto, fica só o ouro. Chegando ao armazém, o repentista percebeu que a coisa estava diferente. Jurandir saudou cheio de alegria. Esqueceu até de cobrar uma feira que estava pendurada há mais de ano. Algumas pessoas, cheirando a guarda-roupas, rodeavam a velha mesa de aroeira e comiam uma buchada no mesmo lugar onde João de Zu tinha vomitado dezenas de vezes. Diziam as más línguas que sobre aquele móvel caronchado todos os filhos do comerciante foram concebidos. Vai saber o motivo. Alguns sentem Tara por pés. Jurandir devia tê-la por mesas. Outra coisa que chamou a atenção do poeta é que naquele grupo todos eram brancos. Não em suas peles, mas no seu modo de agir e se comportar. Porque ali, em maior ou menor grau, todos fingiam. E essa talvez seja uma arte que os brancos dominam melhor do que ninguém. Ao vê-lo, um a um foi apertando a sua mão, a mesma com a qual ele acariciou a sua esposa durante a madrugada e que, por capricho, não lavou. Gostava daquele cheiro de fêmea impregnando seu corpo. Aquilo também parecia agir sobre as outras mulheres, o que lhe rendeu inúmeros filhos fora do casamento, os quais ele se esforçou por nunca conhecer. Logo, um dos presentes cedeu lugar para João de Zu, que agradeceu, mas não quis sentar. O líder, um desses burgueses que são comunistas aos 18 anos e neoliberalista aos 30, lhe dirigiu a palavra. Equipe, este é João de Zu, poeta repentista, sobre o qual faremos uma obra cinematográfica digna de Buñuel. Palmas estalaram no armazém. O repentista quase se comove, mas lembrou que onde tem um burguês sorrindo, tem ao menos o dobro de pessoas chorando. Aquela cena lhe recordou quando os perdigueiros acoam uma sussuarana. Por maior que seja a fera em relação aos cachorros, ela corre um grave risco. A menos que consiga escapar ao cerco imposto por eles, ela estará condenada. E ali, para o seu incômodo,
Ele era a onça. Por isso não perdeu tempo. Chamou o cineasta para uma conversa na ponta da mesa, onde lhe segredou: "Quanto o senhor vai me pagar para fazer esse negócio aí?" "Como assim pagar?" "Pagar. Pelo que eu entendo de cinema, os atores recebem para gravar, não é?" "Sim, mas você não é um ator." "Oxe! E o que eu vou ganhar em dinheiro?" "Não há dinheiro. Eu faço arte pela arte. Sou um ativista social. E você será o maior beneficiado. Todo o país vai te conhecer. Arrisca em falar que o mundo lhe prestará referência. Já pensou em Cannes, Berlim, Veneza? Sem dinheiro?" "Sim, como você ouviu. Nem um agrado, uma feira, nada." "Exatamente. Tem certeza que você é reconhecido em todo canto?" "Tenho." João de Zu ficou pensativo. Um monte de filho por aí desejando conhecer o pai. Homens traídos no seu encalço. Dívidas tomadas em outras bodegas. Por fim declarou: "Obrigado, mas eu não quero participar." "Vai perder uma oportunidade dessas?" "Sim. Também gosto desse negócio que o senhor falou aí da arte." "A arte pela arte?" "Isso mesmo." Onde o circo era armado e a cartomante vaticinava, onde o poeta cantava, o seu quadrão perguntado. Hoje tudo está mudado, só a inspiração continua. Mas se a verdade é nua, tão crua é a solidão. São coisas do meu sertão, da minha ponta de rua. Levamos dentro da gente lembranças de nossa terra, de um saudoso pé de serra e uma cantoria de repente. Mas o tempo, indolente, cheio da maldade sua, nos leva os raios da lua e nos enclausura na cidade, e só nos resta a saudade da nossa ponta de rua.